E aí, galera, falamos sobre a nossa sexta aula, passar alguns exemplos sobre operadores lógicos. O que são operadores lógicos? Operadores lógicos são de suma importância para estruturas de algoritmos, okay? Principalmente para as estruturas base de programação, como as estruturas seletivas e estruturas de repetição, ou seja, para trabalhar em conjunto. Essas estruturas serão mostradas nas próximas aulas, ok? Os comandos lógicos eles se baseiam na tabela de verdade, ok? No caso, que mostra um resultado verdadeiro ou booleano, de acordo com comparações ou combinações, certo? Mas não adianta ficar falando muito aqui, é interessante só passar uma ideia. Vou estar passando um exemplo muito típico, que é usado os nossos operadores lógicos. Quando você está desenvolvendo um site, basicamente todos eles têm um formulário de contato, certo? Esse formulário de contato, quando o usuário preenche ele dispara um e-mail para o departamento responsável pela empresa. Vamos supor que é um site de uma empresa, então ele dispara esse e-mail, né? Então, geralmente, eles vão estar preenchendo nesse formulário nome, título, mensagem, telefone, e-mail, algumas coisas. Então, esses campos precisam ser verificados, ok? Se eles não estão em branco, se eles tiverem todos preenchidos, o e-mail é repassado. Se não, é mostrado a mensagem para o usuário, ok? Está informando que ele deve preencher todos os campos. Vou estar gerando um exemplo bem básico aqui, certo? Como, com nome, e-mail e CPF, ok? Vamos supor que teríamos um formulário com esses campos. Criei uma variável nome. Esse nome vai receber Thiago. Okay? Aqui eu vou receber e-mail. Aqui está o meu e-mail, tá, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, um dos meus e-mails que eu utilizo, contato@cidadesites. Fora do meu blog aqui, possivelmente vocês estão vendo esse treinamento ou no YouTube ou no meu próprio blog, que eu estarei disponibilizando daqui a uns dias, ok? Vamos lá, ok? Vocês perceberam que eu criei 3 variáveis e uma delas ficou sem preencher, o que está recebendo em branco. Então, vou executar o nosso C aqui, verificando se empty. Ok. Vou estar passando. Empty, ele verifica se a nossa variável está vazia. Se empty, or, ou seja, nosso comando operador ou, que eu vou estar copiando, ok, para dar uma agilizada. Ele verifica se a variável nome está vazia ou a nossa e-mail, variável e-mail, ou a nossa variável CPF, ok? Então, ele fez 3 verificações aqui. Beleza? Aqui eu vou dar um eco. Vocês perceberam que ele vai entrar na condição porque o nosso CPF não tá cadastrado. Você deve preencher os campos nome, e-mail e CPF, ok? Quem já está começando a desenvolver aí, ou vai desenvolver, formulário de contato, basicamente todos os, seja portal, guia comercial, um site normal aí, institucional, você vai dando formulário de contato. Então aqui está um exemplo bem básico, ok? Está executando nosso exemplo C. Beleza? Você deve preencher os campos nome, e-mail e CPF. Porque o nosso campo CPF, como eu disse, o empty verifica se o campo está vazio. Se o campo nome está vazio, ou o campo e-mail está vazio, ou o campo CPF está vazio, lembrando que OR é ou, ok? Então ele vai mostrar a mensagem na tela. Foi isso que ele fez, ok? O nosso campo CPF não está preenchido, ok? Esse foi um exemplo básico do nosso operador lógico OR. Vou estar passando aqui um exemplo do comando end, ok?
extremamente útil. Rapaz, aqui nesse Mato Grosso é calor demais, moçada. Tem que comprar um ar para mim aqui. Vamos lá. Criamos a variável A, que vai receber true. Ou seja, recebeu o verdadeiro. Também criei uma variável. Também recebeu o verdadeiro. Ok? Aqui eu vou executar o C. Se A igual a B, beleza? Ele vai mostrar uma mensagem na tela, ok? Campos são iguais. Como eu disse, seguinte, ok? Vou estar executando a tela. Tem um zero aqui. Tá? Beleza, gente. Os campos são iguais. O que ele verificou aqui? O end em português é E, ok? Para quem sabe. Se o CA e B são verdadeiros, são no caso true, ele vai mostrar a mensagem, ok? Então, A é verdadeiro, B também é verdadeiro, então ele mostrou a mensagem na tela. Os campos são iguais, ok? Vou estar pulando uma linha, passando um pouco sobre aí. Esses são dois exemplos básicos de operadores lógicos. Existem outros. Então, geralmente eu passo alguns. Não consigo passar toda a informação aqui nos vídeos, a gente tem pouco tempo. Mas tá aí dois exemplos. E pesquisem mais. Pratiquem mais, ok? Essa é a minha dica principal. Vou estar passando aqui um pouco sobre operador ternário. Aqui a gente viu um pouco do comando C. Não passamos em detalhes ainda, que isso vai ser passado na aula. Na próxima aula, ok? Que são os comandos de seleção. Mas eu passei um exemplo. Eu vou estar passando um pouco sobre o operador ternário. Ou seja, é uma forma mais abreviada de se usar esse comando C aqui, certo? Então vamos lá. Vou estar criando aqui, sempre como mostrando como criação de variáveis, ok? Vou criar aqui. Vamos imaginar que um aluno tenha ido para o curso teve 10 aulas e ele teve presença 6, ok? Então, de 10 aulas ele foi em 6 aulas. De 10 aulas ele foi em 6, ok? Então, vou executar um valor nota aqui. Se deve 0. Então, eu vou criar aqui uma variável nota. Ok. Presença. Vou estar escrevendo um exemplo e já vou passando com detalhes para vocês o que ele está fazendo. Ok. Para quem não tem a familiaridade com a linguagem, esse comando aqui vai ser até meio estranho, tá? Mas mesmo que você não utilize ele, que eu imagino que uma hora você ainda vai utilizar, é interessante eu estar passando, ok? Vou estar executando aqui e vou estar explicando o nosso amigo, ok? Você já deve estar imaginando o que ele vai fazer aqui. Ele vai mostrar a nota de um aluno. Nota. Aqui, vou estar executando aqui e eu vou estar te mostrando o que ele fez, ok? A nota do aluno é 3. Beleza, vamos lá. Criamos duas variáveis, como basicamente todos os exemplos a gente cria, ok? Criei uma variável nota. Aqui você percebe que ele abrevia se presença maior igual, vamos colocar maior igual a 7, ok? Ele vai receber
uma nota, valor nota, maior do que, vai receber nota mais 7, não vai receber nota mais 3, ok? Então, se ele teve presença maior ou igual a 7, sua nota vai ser 7, ok? Se não, vai ser 3, perfeito? Ok? Ou seja, quando essa condição ela é avaliada, se ela for verdadeira, ela atribui esse valor. Se não, ela atribui esse, ok? Então, foi isso que ele está fazendo aqui. A nossa condição é falsa, ou seja, o aluno não teve presença maior igual a 7. Então, o aluno vai ter uma nota igual a 3, ok? Vou estar executando, então a nota do aluno foi 3, gente, entendeu? Então, lembrando, essa condição avaliada, se ela for true, recebe esse valor, se não, vai receber esse, ok? Como eu disse, o operador ternário, eu mesmo utilizo pouco, mas sempre é interessante estar passando essa informação para vocês, ok? Tá adquirindo sempre mais informações, ok? Essa foi a nossa sexta aula. Falamos um pouco sobre operadores lógicos, 2 exemplos, e passamos um pouco sobre operador ternário. Espero ter ajudado a todos.